Olá, pessoal. Boa tarde já. Meu nome é Ana Marina de Castro. Estou aqui para dar continuidade às nossas conversas de papo reto. Primeiramente, agradecer ao intérprete de Libras, o Edson. Vou começar aqui fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou com uma blusa preta, estou num apartamento com uma parede branca e um quadro rosa ao fundo. Só para dar um contexto de como vai ser o papo reto, acho que muita coisa que a gente falou agora no último painel sobre redefinindo liderança, a gente vai conseguir dar continuidade aí a algumas das conversas, enfim, conclusões que foram trazidas. O Davos Web tem 5 pilares de discussão: política, economia, clima, tecnologia e liderança. Aqui a gente vai estar muito focado hoje em liderança e vamos receber 2 convidadas muito especiais, que vão falar sobre diferentes perspectivas da juventude, né? Lembrando que essas conversas aqui vão ser sistematizadas e enviadas no relatório ao Fórum Econômico Mundial em Singapura. E são 2 perspectivas muito importantes, porque quando a gente fala de juventude, né, juventude não é uma só, né? A gente tem negros, brancos, pobres, ricos, pessoas trans e travestis, mulheres, gays, não binários, então uma série de grupos. E aqui a gente está tentando trazer diferentes perspectivas, né, para conseguir fazer um diálogo diverso, né, e pensar as melhores soluções possíveis. Então, para começar, vou apresentar aqui as 2 participantes do Papo Reto. Primeiro, dar boas-vindas a Dani Derrogatis. Bem-vinda, Dani. Se quiser começar fazendo a sua audiodescrição, eu te apresento em seguida. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite para participar com vocês desse debate super relevante. Bom, eu sou ainda mais branca que a Ana, com um pouco de tom de rosa nas bochechas, cabelos loiros. Estou aqui numa casa de campo, então ao fundo você tem uma parede de tijolos e umas árvores que você pode ver ao fundo se mexendo, basicamente. Obrigada, Dani. E apresentando a Dani Derrogatis, ela é educadora, especialista em educação nos desafios da riqueza, participou do Projeto Zero em Harvard, é membro do Conselho Editorial da Revista das Américas, que é uma referência, Revista das Américas Quarterly, que é uma referência em política, negócios e cultura. Desde 2009, dá suporte aos principais conselhos de famílias empresárias brasileiras, e em parceria com o presidente Fernando Henrique Cardoso, idealizou a plataforma Legado para a Juventude, pela qual passaram, ao longo de 7 anos, mais de 250 jovens das principais famílias empresárias brasileiras. Dani, obrigada por estar aqui. Vou também trazer junto a Maitê, para participar conosco, Maitê Schneider. Bem-vinda, Maitê. Peço também que comece fazendo a sua inscrição. Eu ainda sou mais branca que a Dani, olha a competição que a gente vai fazendo, né? Ainda sou mais branca que a Dani, estou mais loira que a Dani, então eu sou essa pessoa, mas já fui morena, já fui de todas as cores, estou há 2 anos nessa loirice para ver que a gente muda, e que bom que a gente muda, até porque nossas maiores soft skills aí é a adaptabilidade que a pandemia está mostrando. Eu tenho olhos claros, tenho o nariz bem grandão, sou uma pessoa que vocês estão dentro do meu quarto, estou usando um vestido de ombro a ombro, um vestido meio floral, e atrás de mim vocês estão dentro do meu quarto, não tem árvores balançando, mas vocês estão dentro da minha melhor energia, onde eu guardo a minha melhor vibração para estar aqui com vocês, e agradecer de novo o convite de estar aqui com vocês, super Ana, de estar aqui no Davos Lab, de estar aqui com a Dani, para essa troca que vai ser rápida, mas vai ser intensa, né, que promete. Com certeza. Apresentando rapidamente a Maitê, obrigada, Maitê. Maitê Schneider é cofundadora da plataforma Transempregos, rede que faz inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, além de contar com o maior banco de dados de profissionais transgêneros. Desde então, Maitê vem conquistando protagonismo ao liderar a luta na diversidade pelo país nas empresas, promovendo a representatividade. Criou também a Casa da Maitê.com, o maior e mais antigo portal sobre diversidade do Brasil. Atualmente trabalha como consultora de diversas multinacionais, nas quais atua para conscientizar e sensibilizar, principalmente gestores e executivos. Maitê, obrigada. Achei muito didático a gente começar fazendo essa audiodescrição, né? A gente falou sobre a raça branca aqui, né? Somos brancos, mas os brancos também têm várias variações. Nesse painel aqui a gente não tem pessoas negras, mas nos outros painéis, enfim, oficinas, diálogos que estão sendo feitos, né, pelo Davos, a gente está fazendo questão também, né, de incluir a perspectiva negra, né, afinal são mais de 50% da população. Então, só para pontuar isso e, né, se percebendo como raça branca que temos as nossas diferenças, né, e diversas diferenças.
Bom, para começar, como a Maitê vai ter que sair um pouco antes, eu vou tentar privilegiar questões que talvez sejam comuns entre Maitê ali como consultora, né, que está atuando dentro de multinacionais, e a Dani, né, que olha muito para famílias empresárias e também tem essa perspectiva mais interna nas empresas. Então, eu queria fazer uma pergunta para as duas e começar com a Maitê, de como a gente pode promover assim, uma conexão entre propósito individual e coletivo dentro das empresas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da discussão de diversidade, né, existe um desafio muito grande, né, quando você traz diversidade para dentro das empresas, né, de mudar a estrutura internamente para realmente, né, trazer pessoas travestis, pessoas transexuais. Então, desse ponto de vista, Maitê, qual que é a sua visão? E Dani, em seguida, gostaria de ver a sua visão sobre como aliar propósito individual e coletivo da perspectiva das famílias empresárias, enfim, e dos jovens. Eu acho que cada vez mais, uma pergunta bem pertinente, mas cada vez mais as pessoas estão aí analisando, né? A gente está vendo um grupo de jovens que está trazendo sempre, a juventude traz um ensinamento lindo para o nosso tempo, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e os jovens hoje em dia estão mostrando, né, que se as empresas não tiverem propósitos realmente para além de bons serviços e bons produtos, essa empresa realmente não vai ter esses talentos jovens perto por muito tempo, né? A prova disso é que esses jovens estão ficando aí no máximo 2 anos dentro das empresas, porque falam, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa empresa, já que o propósito dela, o legado que ela quer deixar não tem nada a ver com aquilo que eu acredito, para o mundo que eu quero viver e para as perspectivas que eu tenho de vida, né? Então, eu vou passar 3 estratégias que eu acabei elaborando nessa minha trajetória aí, né? Eu sou também embaixadora da Rede da Mulher Empreendedora, que tem 750 mil mulheres no Brasil, sou LinkedIn Top Voice, e daí dentro disso tudo eu falei assim, olha, vamos elaborar coisa, porque o pessoal geralmente às vezes funciona muito mais, eu pelo menos sou assim, né? Estou com quase 50 anos de idade, mesmo não parecendo, né, gente, mas eu elaboro sempre através de técnicas, né, eu sempre faço toda hora uma análise SWOT sobre mim, sobre a perspectiva do que eu quero, quais são os pontos de melhoria que eu quero transformar em força, quais são as questões aí que são ameaças e eu preciso oportunizar ela enquanto oportunidades. Então, as 3 estratégias que eu trago, eu acho que são bem de encontro de como a gente faz esse caminho aí do link entre as questões pessoais nossas e os propósitos de vida, sejam de vida sua, que está nos assistindo, ou seja, da empresa que você se dedica. A primeira estratégia é que todo mundo nasce nessa vida, né? Vocês que estão aqui no Davos Lab escutando a gente, todo mundo nasce, né? Se você está nos escutando é porque você nasceu, mas a gente já nasce cheio de rótulos, né? Antes mesmo da gente nascer, de vir ao mundo, você já sabe, inclusive, qual que é o time de futebol que você vai jogar, qual que é a cor que você vai gostar, você já sabe qual que é a tua religião, qual que é a tua profissão, enfim, já vem uma série de rótulos em cima disso, né? E esse nascimento vai causando um acumulado de que eu chamo de adesivos, né? São adesivos que são colocados antes mesmo de você saber os teus próprios gostos, né? Então, nascer, todo mundo nascer. Agora, parir o ser humano, e essa é a primeira estratégia, é um dos exercícios mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais prazerosos. O que é parir o ser humano? É você olhar esses adesivinhos que foram colocados na sua pele o dia inteiro, a vida inteira, antes mesmo do teu nascimento, e começar, mas isso aqui não sou eu, entende? E tirar esses adesivos, né? Porque alguns adesivos estão colados há tanto tempo que dói quando a gente arranca, né? Que dói quando a gente questiona, que dói quando faz a gente pensar. Então, parir o ser humano é ir além do nascimento. Então, eu acho que essa é a primeira estratégia, né? Saber quem você é, porque só quando você descobre quem você é, de verdade, é que você pode, a partir disso, descobrir o que você deseja para a tua vida, né? Qual o teu propósito de vida. A estratégia número 2 tem a ver com esse mesmo esquema, né? Sabendo quem você é, fica muito mais tranquilo e fácil saber o que você busca, o que te dá sentido na vida, né? E trocar a palavra sonho, né? Propósito tem muito a ver com sonho, mas quando você troca, tipo, meu sonho de vida é este, quando você troca e fala, meu propósito de vida é esse, você encontra realmente uma potência, uma potencialidade dentro do que você deseja, né? Até por mais dificuldades que você encontre, você não esqueça que você já fez a parte mais difícil, que foi parir o ser humano que você é. Isso nos leva à estratégia número 3, na minha opinião, que é uma estratégia para você não aceitar qualquer coisa. Eu sei que é difícil, porque a gente vive num mundo capitalista, um mundo onde realmente parece que o dinheiro é o senhor do destino das nossas ações, dos nossos gostos ou até desgostos na vida, enfim. Mas não aceite qualquer coisa, mesmo que demore um pouco. Porque quando você aceita qualquer coisa por muito tempo, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, você acaba se transformando neste qualquer coisa. E o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o tempo.
Quando você negocia o teu trabalho, tuas competências, quando você negocia tuas habilidades, tuas hard skills, tuas soft skills com um empregador, você não está negociando essas competências, você está negociando 8 horas do teu tempo, 9 horas, 10 horas do teu tempo diárias para esta empresa. Então, procure realmente um local onde isto é levado de maneira valorizada, onde você faça a diferença em prol de um mundo muito melhor e muito mais justo, né? E um mundo melhor e muito mais justo, né, que nem a Ana falou, só pode ser mais justo quando for um lugar com equidade, né? Essa parte está bom para mim, se for bom para as pessoas à nossa volta. Então, procure empresas que sejam mais humanizadas, empresas que pratiquem um capitalismo não tão selvagem, um capitalismo onde todas aí, na sua rede de stakeholders, de fornecedores, eles possam ter um ganha-ganha. Então, na minha opinião, essas 3 estratégias podem parecer simples, não são, mas também não são impossíveis, viu, Ana? Basta a gente começar. Obrigada, Maite. Dani, só para te dar um gancho, né? Como que você vê aí essa transformação da cultura dentro das empresas, né? Seja do ponto de vista da diversidade, seja do ponto de vista do papel de um jovem, né? Que é do conselho empresarial, por exemplo, né? Que quer levar uma visão mais alinhada com o propósito, né? Com uma nova filosofia, né? Uma forma de ser no mundo. Como que ele pode refletir isso dentro das empresas e ser um agente de formação? Obrigada. Você só precisa tirar do mudo o seu microfone. Eu talvez começaria essa abordagem dizendo assim, sobre a minha perspectiva, a gente está falando aqui de propósito, né? Então o propósito de um jovem, o propósito da vida, né? O propósito da vida é a vida em si, você viver ela, aproveitar ela o máximo possível, dar o maior aproveitamento a quem você é e a mensagem que você traz, né, individualmente, seja, como a Maite falou, né, apesar dos rótulos que você recebe, e você conseguir expressar ao longo da sua jornada, como jovem, depois como jovem adulto, é aquilo que é a sua visão de mundo, os valores que você carrega e o olhar das coisas que você quer se transformar. Então, eu vejo muito jovem parado nessa pergunta, né, e deixando de viver e de realizar a partir da ideia, eu preciso achar o meu propósito. O propósito, ele acontece conforme a gente vai vivendo, né, e vai entendendo e vai se relacionando com a realidade mais concreta e mais prática do dia a dia, e vamos aos poucos dizendo e valorando se aquilo que eu estou experimentando faz sentido para mim ou se precisa ser alterado. Fiz essa introdução para dizer que o papel do jovem nas organizações hoje é trazer um pouco essa perspectiva de quais são os valores do século XX, que a gente entende que não estão mais a ser visto, que será o século XXI. Quais são os valores que se esgotaram, quais são as perspectivas de vida que valeram muito para a minha geração, que foi jovem no século XX, ou para a geração dos nossos pais, que construíram, né, esse arcabouço no qual a gente vive hoje, e que fazia todo sentido. Então, tudo que a gente viu ser construído ao longo da segunda metade do século XX, todo o sistema no qual a gente está inserido, inclusive o sistema empresarial, é fruto, de um lado, de uma visão de mundo e de valores, que valeram muito e construíram, talvez, a maior perspectiva de qualidade de vida possível, né, em termos de humanidade, mas, do outro lado, trouxe a sua externalidade, no qual o Covid, que aqui a pauta desse Davos Lab, é um reflexo, talvez o reflexo máximo do seu esgotamento. Então, cabe ao jovem essa energia de dizer, bom, essas coisas podem ser diferentes, essa perspectiva de como as coisas são hoje, talvez não me sirvam, e talvez eu gostaria de trazer uma nova perspectiva sobre a abordagem sobre a natureza, sobre o papel das pessoas, sobre um olhar sobre respeito. Eu costumo dizer que esse tema da diversidade está muito mais conectado com o respeito que as pessoas têm umas pelas outras, do que efetivamente a separação de cada um de nós, mais brancos ou menos brancos, mais negros ou menos negros, mas sim uma forma e uma conduta que essa geração traz muito clara, né, de respeitar o ser humano por ser humano, por existir, por estar aqui. Então, o papel de um jovem que vem procurar um emprego numa grande organização, ou de um jovem que está no comando do futuro dessa organização, é o mesmo. Trazer essa nova energia, esse novo olhar, com respeito ao trabalho que foi feito pelas gerações anteriores, encontrando um diálogo bem positivo que garanta que aquilo que a gente recebe como herança, como construção de uma geração anterior,
aquilo que é positivo permanece, e as pequenas alterações, ou as grandes alterações que precisam ser executadas, ganham inspiração, ganham energia, ganham razão de ser, né? Então, o jovem em geral traz para a sua família essa inspiração que dá uma energia para se transformar, que motiva a família a pensar de formas diferentes, não só a família, como o corpo de executivos, a pensar de forma diferente esse futuro. Obrigada, Dani. Queria pegar um pouco do que você falou dessa questão do respeito às pessoas, né, e ao ser humano, para conectar com uma pergunta para a Maitê. Maitê, a partir do que a Dani falou, assim, e pensando muito na pessoas transexuais, travestis, são pessoas que muitas vezes passam por condições, né, de muita vulnerabilidade, né, isso gera uma série de dores internamente, uma necessidade, vamos dizer assim, de curar, né, uma violência, assim, que foi sofrida, enfim, com uma série de ferramentas ali, né, para que essa pessoa ela possa sentir, né, esse respeito, ter também essa inserção, né, de estar falando aqui também de inclusão produtiva, né, com respeito, mas olhando, tratar com humanidade, assim, empatia, né. Que eu pensei e trazer essas pessoas. Travei. Agora eu estou de volta. Se Maitê ouviu a pergunta. Não ouvi. Você uma pergunta? Não ouvi. Resuma, pode resumir para mim, Ana. Eu vi que você começou falando da diversidade, eu vi que você começou falando realmente da importância desse lugar de vulnerabilidade de pessoas trans, tudo isso eu vi. Depois a pergunta em si eu não entendi direito, então podemos ir para a pergunta. Então, enfim, como que você considera isso, né, e trata essas pessoas com respeito, mas considera essas condições que são necessárias aí de vulnerabilidade para realmente incluir, né, pessoas trans, travestis em novos espaços? Então, é porque, na verdade, eu vejo gente como gente, né, Ana? Então, eu vejo pessoas como pessoas. Eu não vejo as pessoas através dessas classificações que são colocadas muitas vezes em termos acadêmicos. A gente tem mania, desde que a gente nasceu, a classificar bem e mal, acreditar que as pessoas são boas ou ruins somente, que as pessoas são rosa ou azul, que as pessoas são cores. E eu já passei, inclusive, a coisa do arco-íris. Pessoas, para mim, são mais do que arco-íris, daquelas 6 cores, para mim, ainda são muito limitantes. Então, o primeiro passo é ver as pessoas além das pessoas, né? Para mim, a diversidade é a maior igualdade que a gente possui enquanto humanidade, né? Nós somos diversos enquanto essência, né? A gente é um grupo de transversalidades, de coisas que tem raça, que tem identidade, que tem gênero, que tem credo, que tem condição social, que tem pensamentos, que tem gosto por comida, ou desgosto por outras coisas, de lugares sociais, enfim, somos diferentes por essência enquanto humanidade. A gente só está aqui hoje em dia como humano por conta justamente da diversidade que nós todos somos, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas do mundo, então nós somos quase 8 bilhões de diversidades, pessoas que pensam das mais variadas formas, e quando você entende isso, você sai desses rótulos, né? Rótulos são bons em produtos, quando muito, porque a gente olha, aqui isso aqui serve, aqui eu tenho intolerância, não vou pegar esse produto, mas para a gente rótulo não funciona, né? Assim como limite, quando muito é bom para Estado, mas mesmo assim quando não separa os estados, né? Porque a gente aqui, como gente, funciona para ser horizontes, para ser plural, para entender realmente a individualidade de cada pessoa. Então, acho que a primeira coisa é entender que gente é gente, acho que é um dos trabalhos que eu faço hoje em dia, é justamente ensinar as pessoas, né, ensinar a gente a não ter medo de gente, a ser ponte onde existem abismos, entende? A ser horizonte onde são colocados justamente esses limites. Porque é isso, são essas regrinhas de distanciamento, principalmente porque a sociedade, na sua limitação, construiu essas regras muito de maneira dicotômica, né? Então se existe o bem, existe o mal. Não, existem nuances entre bem e mal. Assim como existem nuances entre pessoas heterossexuais e homossexuais, existem várias nuances, não existe o absoluto, é muito raro, né? Tem vários estudos que mostram que o absoluto de uma pessoa 100% má e uma pessoa 100% boa são extremamente raros. O que nós, como humanos, temos, e aí varia de tempos em tempos, é essa adaptabilidade, essa nuance que nos leva de um lugar a outro, essa nossa perspectiva. Então, encarar as pessoas como cada uma, sendo uma,
é o primeiro começo que a gente consegue ter em termos de humanização, né? Eu sempre falo para as empresas que, tipo, olha, estude todas as cartilhas sobre todos os assuntos, seja acessibilidade. Eu não trabalho só com questões trans, né? Eu trabalho de maneira transversal aí a fazer essa inserção através de interseccionalidades. Então, o meu trabalho é um pouco mais profundo do que só colocar a diversidade no lugar. Eu mudo o mindset, ajudo a mudar o mindset de empresas para que elas pensem realmente o que elas podem ganhar sendo parte desse problema. Então, eu ajudo elas a reconhecer os seus problemas e, ao mesmo tempo, ok, nós somos criadores desses problemas, nós, como sociedade, nós todos somos preconceituosos. Agora, o que a gente faz para que esses preconceitos a gente possa trabalhar, esses vieses inconscientes, mas, ao mesmo tempo, a gente possa transformar esses problemas e sermos parte da solução do que a gente deseja, né? Então, eu acho que o caminho é sempre mostrar que, tipo, todo mundo é diferente, aprenda todas as cartilhas, mas depois que você lê todas as cartilhas, que é importante ter conhecimento, que é só através dele que a gente muda e se muda, rasgue as cartilhas e comece do zero, tipo, ok, eu já tenho aquilo de background, mas a partir de que momento esse olho no olho aqui com você se torna um momento único, né? Que eu acho que é um dos grandes ganhos da diversidade, né? Para mim, um dos grandes ganhos da diversidade é justamente a empatia, né? E a empatia é uma palavra muito forte que, às vezes, as empresas, as pessoas entendem como se a empatia fosse dar para o outro aquilo que a gente acha que o outro precisa, que o outro merece. E não é, né? Isso aí é benemerência, é culpa cristã, é gentileza, enfim, pode ser outras coisas, mas não é empatia. Empatia é quando duas pessoas, conscientes de quem são, inclusive dos seus altos e baixos, dos seus pontos de melhoria e seus pontos de força, elas conseguem, de igual para igual, sem hierarquizações, entende? De olho no olho, dizer assim, olha, eu sou assim, me sinto assim, de que maneira que eu posso agregar para que ambos saiamos construindo algo positivo? Só existe o eu, né? Porque existe um nós. O eu não existiria se não tivermos um nós fortificado. E na empresa a mesma coisa. As empresas durante muito tempo começaram a cobrar metas das pessoas, começaram a dizer, não, você tem que bater essa meta, você tem que fazer não sei o que, ambientes extremamente hostis, entende? Que você doava o teu tempo ali para a empresa, vendendo o teu tempo, e ao mesmo tempo em ambientes extremamente estressantes, que você não conseguia ser você mesmo, entende? Então, empresas inteligentes hoje entenderam que para ter um resultado potente, senão você vai ter síndrome de burnout, você vai ter estresse, você vai ter equipe hostis que nem olham para o lado, entende? Empresas inteligentes olham o micro, valorizam o micro e falam o que você precisa em termos de benefícios, em termos de ambiente de segurança psicológica, para a partir disso você ter um resultado potente, né? Empresas inteligentes não contratam consultorias para jogar diversidade lá dentro. Porque se você joga diversidade dentro de ambientes corporativos, eu trabalho hoje em dia com 777 empresas, se você contrata consultoria e joga, e o ambiente é hostil, não tem uma cultura organizacional inclusiva, sabe, Ana? Você mata naturalmente essa diversidade, mata no sentido dela sair lá de dentro, ou naturalmente essa diversidade não produz o que ela produz. Quando você ingesta em dress codes, em condutas normativas, em cada um ter a mesma metodologia de execução de tarefas, isso não funciona. Ao contrário, é um trabalho mais lento, mas ao mesmo tempo mais rico e precioso, quando você transforma o teu ambiente aí com segurança psicológica, com cultura de zero discriminação, com ouvidorias mais sensíveis, naturalmente nesse processo, sem contratar nem equipes de diversidade, de inclusão, com consultorias, a diversidade começa a pipocar lá dentro, porque somos nós a diversidade, você amplia naturalmente os teus filtros de seleção, recrutamento e melhor, não só atração, como retenção desses talentos, provando que deu certo e que esse caminho de humanidade através da equidade é um caminho potente, sem volta, assim como a sustentabilidade, né, Ana? Obrigada, Maite. Mais uma pergunta para fechar e uma pergunta para você e também para a Dani. Acho que uma lição importante é de não colocar rótulos, né, e celebrar, né, a diversidade, a riqueza, né, de cada um. E aí, partindo dessa perspectiva de abundância, queria te perguntar o que você acha que deve ser o foco aí para reimaginar o futuro do Brasil, o presente também, né, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, mas, enfim, o que você acha que deve ser o foco, né, enfim, e como abraçar cada vez mais, dar mais espaço para essa diversidade florescer. E aí, ouvir você e Dani em seguida, né, mas acho que já pode fazer uma fala final junto, como você vai ter que sair. Obrigada. Seu microfone está mudo, Maite. Gente, ela é a rainha do deixar no mudo, gente. Eu estava dizendo que é um prazer estar aqui com a Dani, já vou até me despedir, apesar de conversar pouco, já vou seguir Dani lá no LinkedIn, nas redes, enfim, no Instagram e tudo. Prazer, Ana, obrigada, Otávio,
pelo convite, por toda essa iniciativa tão importante da gente refletir sobre possibilidades, né? Talvez a gente não tenha a solução, mas a gente está em busca de perspectivas novas, né? E quando a gente quer mudar as respostas, porque a gente viu que essas respostas não estão dando certo como sociedade, eu sempre percebo, né? Quando o mundo está muito ruim, assim, né? Quando o mundo está muito cheio de problemas, no meio vivendo que a gente tem essa pandemia agora que trouxe isso, né? Todo mundo fica, vem meteoro, acaba com tudo, vem. A gente fica pedindo meteoro para acabar, às vezes brincando, algumas pessoas falando sério, mas nem o meteoro quer vir, né? O meteoro passa do lado da Terra e nem o meteoro quer entrar. Então, é sinal de que, em primeiro lugar, a gente deu ruim como sociedade, né? Mas ao mesmo tempo que a gente deu ruim como sociedade, a gente pode mudar essa situação. Eu só vejo dois caminhos para que a gente pode seguir, né? Para mim, esse caminho de combate, de busca de um mundo melhor, só é possível através da educação, em primeiro lugar, né? A gente precisa entender, de fato, que a diversidade é a nossa maior igualdade e que, por conta de todas essas excludências aí, a gente tem que buscar equidade em todas as instâncias possíveis. As pessoas que dormem com mais privilégios, e quando a gente fala desse lugar de reconhecimento, de diversidade, de potencialidade de pessoas humanas na sua essência, de diminuir esses abismos que existem de desigualdade, a gente mexe em privilégios, a gente mexe em meritocracia. E não é sobre não existir meritocracia, é sobre tentar entender se meritocracia não é uma falácia, ela realmente é verdadeira, você tem certeza? Hoje na Transemprego, por exemplo, dentro dos milhares de currículos que a gente tem de pessoas trans, 40,2% tem graduação, mestrado ou doutorado, ou seja, não é por falta de habilidades de hard skills que essas pessoas não são contratadas. Elas não são contratadas por conta do quê? Eu diria preconceito, por relação de vieses inconscientes, como as empresas ou algumas pessoas preferem dizer para não falar que são preconceituosas, talvez. E não é sobre abrir mão de privilégios, não é porque uma pessoa trans entrou, uma profissional trans competente entrou, que uma pessoa cisgênera deixou de entrar. Quanto mais a gente amplia esse discurso, mais pessoas estão dentro, porque ninguém gosta de estar na margem, ninguém escolheu estar na margem de sistemas educacionais, de sistemas estatais, de sistemas de educação, de sistema de saúde, as pessoas foram jogadas e colocadas nesse lugar. É por isso que é importante que as pessoas com privilégio, assim como eu sou por ser branca no mundo racista que a gente vive, entende? Pessoas que têm essa qualidade de privilégio, quanto mais privilégio você dorme, mais você tem que acordar com a responsabilidade da mudança. E a mudança tem que ser feita pensada na maioria de pessoas. Só existem duas maiorias no mundo, mas eu vou focar no Brasil, só existem duas maiorias. A maioria, que nem a Ana que lembrou no começo, de mulheres, que são mais de 50%, e a maioria de pessoas negras, que é composta aí de pessoas pretas e pardas pelo nosso IBGE. Se você que me assiste agora não é mulher e não é preta, eu tenho que te dizer uma notícia, você é minoria. Uma minoria que às vezes está lá no topo da pirâmide, desenvolvendo leis, falando que realmente isso pode, isso não pode, isso é minha benfeitoria, mas é mentira, você é uma minoria cheia de privilégios, e quanto mais privilégio você dorme, mais você tem que acordar com a responsabilidade da mudança, e a mudança tem que ser dessa sociedade para todos, com justiça social, com equidade e questões de oportunidades, né? E um outro ponto importante que eu tenho que conscientizar, e aí eu já finalizo e me despeço, entende? É saber que, tipo, não existe pessoa que não possa fazer nada, a gente fica esperando muito da sociedade, fica esperando muito das empresas, a gente fica esperando que essa revolução comece através desses grandes entes. A gente esquece que esses entes não surgiram do nada, que uma empresa não surgiu do nada, que o Estado não surgiu do nada e as pessoas foram se agregando. Foram pessoas que se juntaram, construíram empresas. Foram pessoas que se juntaram e construíram um Estado. A gente não pode tirar a humanização desses lugares que parecem esses entes, né, que surgiram do pozinho de pilim-pim-pim, porque não é verdadeiro. Eu conheço milhares de pessoas querendo mudar o mundo, e você que me assiste também deve conhecer, né? Quanta gente, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar minha empresa, eu quero mudar meu país. Agora diz para mim, quantas pessoas de fato você conhece que querem mudar a si mesma, suas convicções, querem mudar de fato e construir o mundo que você deseja através da mudança de mindset, de perspectivas ou de ideais que você tenha. Eu acredito muito na mudança do macro, mas eu acredito que essa mudança só vai acontecer quando a gente, enquanto indivíduo, perceber que a gente não é mais um, mais uma, mais uma, que a gente é ou um, a uma e o uma que falta para que essa mudança verdadeiramente aconteça. Então, fica uma provocação perguntando, legal, o Estado tem que fazer, legal, a empresa tem que fazer, e tem mesmo dentro da responsabilidade social. E você? O que você está fazendo, além de dizer, quando você joga o lixo para fora de casa, por exemplo, que você abre o lixinho, joga para fora de casa e você fecha a tua porta, depois você joga o lixo e fala, já joguei o lixo fora. Existe esse fora só porque você fechou a tua porta de casa? Tem certeza que isso acontece? Ou está tudo ligado? Não existe fora e dentro, a gente faz parte de um mesmo sistema. Eu me despeço aqui, espero que a gente tenha trazido boas ideias e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Muito obrigada, Maitê, pela presença, foi um prazer. Antes de passar a falar para a Dani resumir, então, a Maitê falou aqui sobre a questão de se livrar dos seus rótulos, de deixar o seu propósito florescer, né, de se parir, literalmente, não aceitar qualquer coisa. E no final, acho que ficou um gancho super importante, que é de entender a responsabilidade e o papel de cada um, né, inclusive de quem está nos assistindo, né, e humanizar outros espaços que estão aí, seja a empresa, seja o próprio governo. Dani, queria conectar e que você comentasse um pouco a fala da Maitê, enfim, essa mesma linha aí da responsabilidade de cada um, por favor. Enquanto a Maitê estava falando, eu estava pensando aqui numa das coisas, talvez a mais importante que eu aprendi com o presidente Fernando Henrique ao longo desses 7, 8 anos de convivência no programa do Legado, que é a ideia, né, majoritária da diferença entre uma mente igualitária e uma mente liberal, né? Então, a mente igualitária fica buscando de que um e o outro sejam basicamente iguais, procurando encontrar as similaridades e, de certa forma, fazendo algum esforço para que o outro se convença de que é bom ser igual a mim, ou estar dentro daquilo que eu penso, da forma como eu penso. A mente liberal, ela é diferente, ela olha para o outro, aceita as diferenças, pode não concordar, mas ela abre espaço para conhecer, para ouvir, para se convencer, para refletir e para avançar, né? Acho que todos esses temas ligados à inclusão, à diversidade, os privilégios, as diferenças, elas passam muito por esse olhar e esse cuidado, como eu coloquei no início, né, do respeito à nossa condição de ser humano, e essa condição é uma condição que nos une a todos. Então, muito mais do que buscar as nossas diferenças, é buscar nossas similaridades, né? O ser humano é definido, né, como uma entidade que se pauta pela racionalidade das suas decisões, é alguém que é imaginativo, criativo, e que guarda laços, né, com sua história, com a sua família, com o seu passado, de onde a gente vem, para poder construir para onde a gente vai. E essa é a forma como a gente poderia, eu indicaria como uma forma de se pensar as nossas relações, conhecer as pessoas, se abrir para conhecê-los verdadeiramente, suas lógicas, seus sonhos, suas ambições, independente de qualquer recorte que a sociedade nos faça, de alguma forma, precisar olhar sobre o aspecto de se é uma ideia que vem de uma mulher, de um negro, de um trans, é indiferente, né? O que importa é que é um ser humano que pensa, que tem sonhos, vontades, desejos e energia para ir lá e realizar o que é melhor para o futuro. Então, acho que nessa pergunta aí da Maitê, acho que eu contribuiria com isso. Bacana. Dani, queria voltar agora para falar um pouco mais sobre juventude e legado, né? Antes de começar, a gente estava falando um pouco sobre grandes iniciativas que foram feitas agora na pandemia, né, da sociedade civil se organizando, né, inclusive a Luísa Trajano fala um pouco sobre Unidos pela Vacina, né, e o papel que o jovem, né, de uma família empresária, enfim, que o jovem se tem, né, de organização da sociedade civil, né, e de liderar esse tipo de mudança, né, inclusive até de como a sociedade se organizou mais nesse momento de pandemia, né, se aproximou, se mobilizou em torno de recursos importantes aí para ajudar o país. Então, queria que você comentasse um pouco sobre como você está vendo esse cenário e o papel do jovem. Eu acho que desde 2012, a gente assiste aí um movimento importante da sociedade como um todo, de entender que os caminhos, principalmente aqui no Brasil, os caminhos que a gente andou perseguindo no campo da política, foram caminhos que estavam em desencontro com o futuro que o Brasil merece, pelo seu potencial, pela sua grandeza. Eu entendo que, desde então, a sociedade civil como um todo, ajudada e apoiada aí pelo talvez nosso maior evento de educação cívica da história do Brasil, que foi a Lava Jato, tenha se mobilizado em torno de compreender as estruturas, os papéis, né, o papel de um presidente, o papel do Congresso, um papel do Supremo, dos ministros do Supremo e dos delegados das estruturas, e cada um se perguntou qual é o meu papel nessa
nesse lugar. E você passa a ter um movimento muito mais organizado do empresariado como um todo. Está aí a Dona Luísa como uma referência, né, de um empresário que se expõe, que coloca, né, a sua vontade de ver o Brasil performar à altura do que é possível. Do outro lado, você tem um alto engajamento da juventude, em todas as esferas. Pouco se conhece, né, o tamanho do engajamento da juventude, das famílias empresárias, mas é gigantesco em vários movimentos. Muitos dos movimentos que vocês conhecem, dos mais tradicionais, desde movimentos ligados à política, a impacto, as questões mais ligadas ao meio ambiente, e todos esses movimentos que a gente assistiu, a chegada dos novos políticos da juventude, né, ao Congresso e as posições de liderança, muitos deles aí com muito apoio, né, da juventude, da família empresária, apoios de várias formas, e mais importante é o engajamento, né, o entendimento de papel de dar a mensagem para a grande juventude brasileira de que o Brasil é um país extraordinário e que vale o esforço e a dedicação de cada um dos entes, né, da sociedade civil, independente de classe social, econômica, independente de qualquer tipo de recorte, como a Maitê veio trazendo, né, de como a nossa sociedade está recortada por grupos, independente de qualquer tipo de grupo. Se você é brasileiro e olha para esse país e pensa no futuro dele, com certeza você precisa se inspirar no entendimento do que você contribui, como é que você faz e atua na puxada e no desenho, né, do que será o futuro do nosso país. E, nesse sentido, o engajamento tanto da classe empresarial quanto da juventude, da elite econômica, é transcendente. Acho que é um movimento que veio para ficar, espero que só cresça, e que, de alguma forma, dá sinais de que o próprio grupo do empresariado se entende parte importante das soluções do país para o futuro, e quanto da sociedade mais ampla de aceitar com abertura que a elite econômica também faz parte da sociedade civil, tem sua responsabilidade, o seu papel, e está atuante e ativo nessa condição, junto com todos os outros grupos, procurando encontrar soluções para carregar o nosso país para o melhor lugar possível. Obrigada, Dani. E agora eu queria falar, a gente falou muito dessa coisa de visões de diferentes grupos. A gente está falando muito aqui de juventude, né, de como reimaginar o futuro, e ao mesmo tempo as gerações todas anteriores, estamos todos aqui vivos, juntos, né, e podendo aprender uns com os outros, né. Então, eu queria te ouvir sobre como que a gente pode promover alianças mais sólidas entre diferentes gerações, né, nesse contexto de pandemia. O que o jovem pode aprender com quem veio antes, e também o que o jovem pode ensinar para quem veio antes. Acho que é um momento bem interessante, né? Acho que é um momento de transição geracional. A gente, dentro de um século, a gente tem várias vezes uma transição de gerações, pelo menos 3, mas esse momento que a gente está, ele não é só um momento de transição de geração, mas também é aliado a uma transição de matriz produtiva por conta da tecnologia, assim como ele é um momento de uma grande mudança dos valores fundamentais do século, né? Como a gente falou logo no início, existe um esgotamento do que foi a matriz de valores da geração do século XX, que foi uma geração que se pautou aí na sociedade industrial, na sociedade do consumo, e que trouxe um arcabouço de prosperidade gigante para o planeta, mas que chegou no seu limite, no seu esgotamento. Acho que existe um grupo que é o grupo que se inicia na minha idade, que tenho 46 anos, então se inicia um pouquinho antes, e que vai até os 60, que seria o middle age, que ficou, de certa forma, acomodado nas benesses do século XX, com dificuldade de olhar para o futuro e dizer, bom, o que não funcionou? O que efetivamente está afetando o clima, a natureza, as relações entre as pessoas, a sociedade em geral, e não fez aquilo que é esperado da nossa geração,
que é olhar para o futuro e dizer quais são as transformações essenciais, estruturais, que a gente precisa fazer na base de valores. É muito difícil, a Marina Silva, que está aqui nesse Davos Lab também, ela sempre faz essa provocação, eu gosto muito dela, que é, seremos capazes de abrir mão dos confortos do século XX para construir o século XXI? Essa talvez seja a grande provocação que o meu grupo, que é o grupo da meia-idade, precisa fazer para si próprio e para a nova geração. Seremos capazes de abrir mão daquilo que a gente conhece para construir um novo paradigma para o século XXI? Aprenderemos com os erros das gerações mais antigas, que, sabendo da gravidade do problema da mudança climática, não foi capaz de fazer as alterações necessárias às suas indústrias, à sua forma de produzir, aos sistemas políticos, e encabeçar uma transformação que desse conta de trazer novas soluções para o futuro e que preservasse o planeta Terra. Então, o legado do século XX, basicamente, é os erros que cometemos em relação ao planeta Terra. No século XXI, que se inicia agora conosco, o grande paradigma é a chegada da inteligência artificial. Então, o mesmo ciclo que a gente viu e assistiu agora para os temas ligados à mudança climática, nós passaremos, e que afeta o planeta Terra, a natureza em si, no século XXI serão paradigmas que vão afetar a nossa própria natureza como seres humanos. O que vamos trabalhar, como vamos nos relacionar e que tipo de vida teremos, né? E são paradigmas tão relevantes quanto os do século XXI. Então, a resposta à sua pergunta cabe às gerações mais velhas, aí, quem tem hoje acima de 60 anos, o entendimento de que é importante soltar uma relação de controle sobre o que é o século XX, abrir mão da sua longevidade, pelo fato de termos vidas mais longas, né, abrir mão da sua necessidade de controle e poder, abrindo espaço aí para as novas gerações poderem participar de forma ativa na condução da construção do futuro. Aos grupos de meia-idade, que seria a minha, precisa estar bastante consciente do papel de ponte, em fazer valer o seu papel de guardião daquilo que foi estrutural e essencial do século XX, a construção da paz, a construção dessa prosperidade produtiva que o capitalismo positivo traz, o capitalismo positivo ou consciente traz aí para a perspectiva do avanço da sociedade como um todo, e a nova geração fazer a si mesma essa pergunta sobre o quanto está pronto e disposto a abrir mão dos confortos e da segurança que o século XX nos coloca para construir o que será esse século XXI. A nova geração precisa ter esse olhar de respeito à experiência das gerações anteriores, para a gente não cair no abismo do que é chamado aí, historicamente, do Dark Ages, né? Quando todo o conhecimento prévio, toda a experiência que está posta e no DNA de cada um de nós é abandonada em prol da segurança e da ideia de que vamos reinventar tudo do zero. É um pouco do que a gente viveu aí, assistiu nos últimos anos, com alguns governos em vários lugares do planeta, quase como se esquecendo da história sobre o que foi esses governos mais coletivistas e mais, vamos chamar assim, danosos ao desenvolvimento da sociedade como um todo, aceitando valores muito antigos e muito atrasados versus a vontade de avançar. Isso é esquecer a experiência do que viveram nossos pais e nossos avós. A juventude precisa dar valor a esse conhecimento e, em contrapartida, as gerações mais velhas precisam dar energia, força e espaço para as novas gerações trazerem esse novo com energia e construir o futuro. Dani, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela fala. As suas contribuições, né, e as contribuições da Maitê, enfim, de todos os painéis do Davos Lab vão ser sistematizados no relatório enviado ao Fórum Econômico. E fica a lição da sua fala aqui é que, enfim, temos vários desafios, né, então, com relação às gerações anteriores, é importante lembrar, né, desse histórico de aprendizado e ao mesmo tempo, né, essa geração ela deixar espaço, né, para que as novas gerações elas consigam participar de maneira ativa, como você disse.
e para a juventude também entender do que é preciso abrir mão para construir essa nova matriz de valores que você disse, né, não só de valores, e produtiva também, né, para que essa transição de geração ela seja, enfim, ela gere bons frutos e muito aprendizado, daí uma reconstrução positiva aí do futuro. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Que bom. E aí, eu vou partir para o encerramento, enfim, continuaria aqui nessa conversa, mas já vamos encerrar, estamos encerrando o Davos Lab agora, na verdade, nesse momento. Para continuar e fazer uma fala de 1 minuto aqui para a gente encerrar, vou chamar o Guilherme Franco, que foi um dos co-realizadores do Davos Lab, para fazer uma fala, e enfim, e é isso. Agora, obrigada, Dani, obrigada, Elisa, enfim, obrigada aos parceiros também do Davos Lab, que vai falar um pouco mais. Obrigado, Ana, obrigado, Dani, foi muito legal ver o painel de vocês, o papo de vocês. Bem, pessoal, estou aqui no backstage, estou junto com o pessoal do Davos Lab, sou um homem branco, de cabelo preto, com fone de ouvido bem grande, com barba, no fundo tem uma cadeira, tem um abajur, tem um quadro ali, tem uma TV, um bicho de pelúcia ali, um cachorrinho, e eu queria dizer, primeiro de tudo, que Davos Lab gostaria de agradecer muito a Folha de São Paulo, que está transmitindo esse evento ao vivo, o Rotary, um dos nossos parceiros de co-realização, a FGV e o IEA da USP, que são os nossos parceiros de metodologia, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo, que viabilizou a nossa tradução simultânea em Libras, e todos esses vários intérpretes que estiveram com a gente em todos os painéis até agora, todos os nossos convidados de todos os painéis, de todos os papos retos, toda a equipe de jovens também que está organizando essa agenda do Davos Lab no Brasil. E, para um contexto, o Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente para a cooperação público-privada. O fórum foi criado em 1971 pelo professor Klaus Schwab e reúne as principais lideranças do mundo para discutir questões regionais e globais. A comunidade Global Shapers, que é quem está realizando esse evento aqui, nasceu da necessidade do Fórum Econômico Mundial em ouvir e incluir as vozes dos jovens nos diálogos e decisões que impactam a todos. Criada em 2011, hoje a rede tem mais de 10 mil jovens e lideranças com menos de 30 anos, e eles estão distribuídos em 444 cidades em 151 países. Durante a pandemia, o professor Klaus Schwab escreveu o livro Covid-19, The Great Reset, ou O Grande Recomeço, em português. Para ele, a pandemia escancarou problemas estruturais da sociedade e com profundos efeitos sociais, econômicos, ambientais, tecnológicos e geopolíticos que o coronavírus trouxe. A gente está vivendo uma janela temporal singular para reimaginar o futuro do mundo pós-Covid-19. Nesse contexto, o Davos Lab, Construindo o Nosso Futuro, é uma iniciativa da comunidade Global Shapers para reimaginar e refletir sobre a recuperação do mundo pós-Covid-19 a partir de uma perspectiva intergeracional, inspirado pelas reflexões do livro Great Reset do professor Schwab. A gente quer inspirar, capacitar e conectar jovens para moldar a resposta global necessária para enfrentar a pandemia de coronavírus e outras crises convergentes no mundo. No Brasil, ao longo do mês de março, além desses painéis que vocês acompanharam aqui, a gente vai ter uma agenda com oficinas em 27 unidades da federação e cerca de 25 diálogos locais realizados pelos Global Shapers. Se vocês quiserem ver a agenda, ela está completa no site davoslab.com.br, agregando as percepções, ideias e preocupações dos cidadãos e partes interessadas em outros 150 países além do Brasil. Essa força-tarefa do Davos Lab culminará em um plano de recuperação voltado para a juventude, apresentando ações tangíveis para criar um mundo melhor. Esse relatório final vai ser apresentado em agosto de 2021, durante o Encontro Nacional Anual do Fórum Mundial em Singapura. Então, a participação de todos vocês vai ajudar a gente a construir esse material e está fazendo parte de uma rede de eventos. E, de novo, entrem no site globalshapers.com.br. Queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui com a gente. Esses diálogos estão gravados e vai ser um prazer continuar seguindo com vocês, tendo essas discussões sobre a construção do nosso futuro. Até mais.